Alguém disse, quando Deus nos conduz pelas águas mais profundas, não é para nos afogar, e sim para nos limpar. Às vezes nos encontramos em momentos para os quais não há saída, no labirinto, numa situação para a qual não existe como sobressair. E olhamos, como disse o salmista, para um lado, para o outro, ninguém nos ajuda. É neste momento que Deus entra em ação. É neste momento que Deus, com o seu braço forte, estendido e poderoso, ele diz: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E ele nos conduz e nos faz triunfar diante dos problemas. Não porque somos fortes, mas porque ele é forte. Nós vamos trazer hoje o exemplo de uma pessoa que viveu esses momentos terríveis, o fim da linha, sem saída, desenganada por tudo e por todos. Ninguém podia lhe ajudar, mas Deus entrou em ação na pessoa de Jesus, transformou o seu cativeiro em um jardim de flores, de alegria, de felicidade eterna. É uma história contada pelo evangelista Marcos, registrada no seu livro, no capítulo 5. Eu quero dividir com você. Esta história foi narrada, eu disse, por Marcos, mas vivida por uma mulher durante o tempo do ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Capítulo 5 de Marcos. É uma história surpreendente. É uma história que nos dá o ânimo para vivermos em tempos de crises e em tempo de angústia, em tempo de perplexidade, em tempo de indecisão. É uma história que nos faz caminhar pelos labirintos da vida, olhando sempre para Jesus, aquele que disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vejamos Marcos capítulo 5, eu quero ler o versículo 25. Identificando a pessoa, Marcos escreveu assim: e estava, aliás, certa mulher que havia 12 anos padecia com fluxo de sangue. Uma mulher que tinha 12 anos, ela padecia, sofria com fluxo de sangue. Uma situação que eu creio que eu, você, nós nunca passamos. Esta é uma situação das piores que uma pessoa possa encontrar na vida. Quero chamar a atenção para alguns números aqui. 12 anos corresponde a 144 meses, 4.320 dias. 103.680 horas. Foi o período que essa mulher padeceu com fluxo de sangue. Além disso, há mais 4 fatos que revelam o estado final daquela mulher. O versículo 26 escreveu Marcos: e que, havendo padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior. Vejamos aqui 4 fatos que nos chamam muito a atenção numa situação horrível. Se você acha que 12 anos, 144 meses, 4.320 dias,
103.680 horas. Já é de tirar o fôlego. Você imagina como ela atravessou todo esse período na sua vida. Ela teve momentos terríveis. Portanto, aqui 4 fatos que me chamam muito a atenção nesse episódio. Primeiro fato, padeceu com muitos médicos. Aqueles que fazem tratamentos prolongados sabem disso. Não é que o médico tenha o propósito de causar um sofrimento, mas é que o próprio problema lhe traz um sofrimento terrível durante certos tratamentos. Conversando certa vez com um amigo que fora acometido por um câncer, estava em estado terminal. Ele disse: as aplicações, o tratamento para o problema, às vezes me dói muito mais do que o próprio tratamento. Nessa questão nós entendemos porque diz a Bíblia que a mulher padeceu muito com muitos médicos. Ela não consultou apenas 1, 2, 3, meia dúzia. Não. Ela consultou talvez todos os médicos da sua região. Um segundo fato que nos chama muito a atenção é que diz o texto que ela gastou tudo quanto tinha. Você imagina num tratamento prolongado, quando a pessoa começa a gastar e vai gastando, e ela vai tirando das suas economias, e ela vai tirando os últimos recursos que tem, e ela vê se esgotar tudo, esvaindo como água num vaso quebrado. E não pode fazer mais nada. A Bíblia diz, gastou tudo que tinha. Era uma situação terrível. Um terceiro fato que me chama muito a atenção é que, além de padecer muito, gastar tudo, nenhuma melhora. Nada lhe adiantou. Isto é, cada dia que amanhecia era pior que o anterior. Cada dia ficava pior. Estava entrando realmente num desespero e tinha razão para isto. Não havia mais recurso, não havia mais médico que pudesse lhe ajudar e a melhora que ela sempre esperava nunca lhe vinha. Estava numa situação terrível. O quarto fato que me chama a atenção é que cada dia que aquela mulher passava, ela vivia angústias profundas, lembrando, já padeci tanto, gastei tudo, não tenho nenhuma melhora, nada me adianta, e sabia que aquele dia que ela estava vivendo era pior do que o anterior, porque não havia nenhum sinal de melhora na sua vida. Às vezes nós passamos por momentos assim. Deus permite que passemos por momentos assim. Você acha que Deus sabia o sofrimento dessa mulher? Sim. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente, mas ele permitiu que esta mulher passasse por esse momento, ou por esses momentos angustiantes na vida, por uma razão. Repito mais uma vez, quando Deus nos leva às águas mais profundas, não é para nos afogar, mas para nos limpar. Quando ele pediu, através do profeta, que Naamã mergulhasse 7 vezes em uma das piores águas, um dos piores rios em Israel, não era para prejudicar o Naamã, mas era para limpar a sua lepra. E a Bíblia diz que a sua carne tornou branca como neve, são e livre da sua enfermidade, quando ele obedeceu a palavra de Deus pelo profeta. É neste momento que Jesus Cristo entra em ação. Deus trouxe esta mulher até este momento para que ela pudesse fazer um deslocamento de visão. Ao invés de olhar para o seu sofrimento, de olhar para a sua angústia, para a falta de recurso, para a falta de alguém que pudesse lhe ajudar, ela pudesse olhar para Jesus. A Bíblia diz em Mateus 19, versículo 26, que Jesus, olhando ao redor, disse:
Isso é impossível aos homens, mas para Deus não. Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus tudo é possível. Para Deus não existe impossível. Vamos ver o desfecho dessa história. Que bênção para aquela senhora, após atravessar o labirinto, após atravessar o impossível, ela agora estava vivendo uma vida de glória. Olha o versículo 27 do capítulo 5 de Marcos, ouvindo falar de Jesus. Primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Com certeza, aquelas mirabolantes histórias do Senhor Jesus, aqueles fatos verídicos, que ele abrira os olhos aos cegos, ele fizera paralíticos levantar e andar, surdos ouvir e mudos falar. E ela disse, é este Jesus a quem eu vou recorrer. É este Jesus a quem eu vou procurá-lo. E a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, porque a palavra ouvir quer dizer entender e obedecer, imediatamente ela foi tomada por uma fé que lhe fez obedecer. Olha o que diz o versículo 27, ainda a segunda parte do verso. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. A fé que salva, ela nos impulsiona a praticar uma obra. Bem disse o apóstolo Tiago, o escritor Tiago, ele disse, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Fé sem obra é como um corpo sem espírito. Portanto, a fé não salva, mas a fé revela a fé que temos na pessoa a quem nós estamos confiando. Por isso essa mulher ouviu, se levantou por meio da fé, foi por trás de Jesus, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Imagine comigo, aquela mulher há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, com certeza extremamente debilitada, enfraquecida. Ela veio se arrastando. É possível que ela veio debaixo de tantos pés que lhe pisoteavam, tantas pessoas que lhe odiavam, e quem sabe pedia para desobstruir o caminho, porque eles estavam seguindo Jesus. Uma mulher rejeitada por tudo e por todos. Mas ela vislumbrava entre esta multidão alguém que poderia lhe socorrer. E este alguém, Jesus. Ela vai por detrás de Jesus e apenas toca na orla do seu vestido. Por que ela fez isto? Mais uma vez a fé entra em ação e prova através de uma ação. Olha o versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Esta era a fé que ela tinha. 12 anos padecendo. Todos os médicos, ela os consultou, indo de mal a pior, cada dia pior que o outro. E de repente, o coração dessa mulher é possuída de uma fé que lhe leva a crer em alguém que pudesse lhe ajudar. Ela não estava errada. Ela não iria se decepcionar. Não. O próprio Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus. Ela ouviu essa história de Jesus na ressurreição de Lázaro, essa expressão de Jesus, e ela preferiu crer nas palavras de Jesus a desanimar diante dos seus desafios, diante das suas debilitações e das suas intermináveis enfermidades. E ela vai dizendo, se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficarei sã. Agora espere para o ápice dessa história maravilhosa. O versículo 29 diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal.
Que maravilha! A fé funcionou. A fé funciona. A fé é a única âncora que nos mantém de pé. É a única bússola que nos conduz ao porto seguro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela creu, foi socorrida, e naquele momento ela sentiu já no seu corpo estar curada do mal. Jesus não fez absolutamente nada, apenas atentou para a fé daquela senhora. Agora Jesus responde, Jesus fala com esta senhora. O que me chama a atenção é que durante 12 anos, nenhum sinal de providência divina, todos os dias sofrendo e sofrendo, sem nenhuma providência divina, aparentemente, e de repente ela decide ir a Jesus, ele não se volta para ela, ele continua a sua caminhada, embora entre os empurrões e maus tratos das pessoas que seguiam a Jesus, ela permaneceu firme na sua confiança, na sua fé inabalável e toca nas vestes de Jesus, o milagre é realizado, a cura é feita, ela sente-se logo livre do mal, é que Jesus se volta para ela. Quando Deus nos leva às águas mais profundas, não é para nos afogar, mas para nos limpar. Ele agora se volta para aquela mulher e faz uma declaração surpreendente. Olha o versículo 34. E Jesus disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Amém. Que bênção. Agora Jesus se volta para aquela mulher que sofreu, padeceu com paciência, esperou no Senhor, confiou no Senhor, foi ao Senhor, tocou o Senhor e recebe a cura e, sobretudo, agora recebe um tratamento especial. Filha, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos receberam Jesus como Salvador, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos por adoção em Cristo Jesus. Todos quantos são da fé são abençoados com o crente Abraão. Portanto, a fé remove montanhas. Sim, por isso que os discípulos, certa vez, pediram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. A fé é uma arma poderosíssima. Ela não faz barulho, ela não, muitas vezes não aparece em holofotes, ela não aparece na mídia, porque a fé está aqui dentro. Isso me faz lembrar de uma criança de 12 anos, um adolescente, que brincava com uma pipa de papel e de repente aquela pipa some no espaço e passou um crítico, sabendo que aquele menino era filho de crente, disse: você está olhando para cima para ver o Deus dos seus pais? Ele pensou que responder e esperou ao momento certo, pelo momento certo, e de repente aquele homem volta de novo e diz: você continua olhando para cima, já viu o Deus dos seus pais? E ele pediu àquele homem que assegurasse a linha da sua pipa, do seu papagaio de papel, e disse: olhe para cima. Ele olhou e criticou mais uma vez, dizendo: não estou vendo ninguém, eu não estou vendo nenhum Deus, nenhuma divindade até este momento. Aquele jovenzinho perguntou para ele: mas o senhor sente que existe alguma coisa segurando essa linha? Sim, é claro. Eu não estou vendo, mas eu sei que lá em cima tem um papel que está segurando essa linha, porque eu sinto peso aqui. Ele disse: assim é o meu Deus, eu não vejo, porém, eu sinto aqui no meu coração. A fé é assim, é aqui dentro, é daqui para Deus, e o resultado é brilhante, é maravilhoso. Filha, a tua fé te salvou. Ela não estava livre apenas da enfermidade, mas estava livre também da prisão eterna, o inferno sem Deus. A sua alma estava livre
Sua alma estava salva pela graça, mediante a sua fé em Cristo Jesus. Meus queridos amigos, meus amados irmãos, o que mais me impressiona nessa história é que ela encontrou, depois de 12 anos de sofrimento, de gastar tudo que tinha, ela encontrou em Jesus tudo de graça. Tudo pela graça. Sim, não pagou um centavo para ter a sua vida restaurada outra vez, a sua alma salva. A Bíblia diz em Efésios 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ela não tinha de que se gloriar. Pelo contrário, ela sabia que suas obras haviam fracassado, suas tentativas haviam fracassado, tudo que estava ao seu redor, tudo aquilo que ela podia ver com seus olhos, nada pôde lhe ajudar. Mas a verdadeira fé lhe conduziu ao porto seguro. É como disse o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Deus de Jacó está conosco. Ele é a nossa esperança. O maior milagre que Deus pode realizar, que Deus já realizou, continua realizando e vai realizar, é a salvação da alma de um pecador. Sim, ele disse isso em Mateus capítulo 16, versículo 26. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? O que ele está dizendo, voltando aqui, fazendo uma alusão à história que estamos vendo, esses fatos verdadeiros e verídicos, é de que adiantaria aquela mulher ter ficado curada do seu mal, ter restaurado a sua saúde, voltado à normalidade durante o tratamento, a menos que a sua alma tivesse sido salva. No final da vida, ela encontraria o maior de todos os abismos, um inferno sem Deus, preparado para o diabo e seus anjos. É assim que tem acontecido com muitas pessoas. É por isso que Paulo alertou nos dizendo em 1 Coríntios 15, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não espere Cristo apenas nessa vida ou nesse corpo. Ele disse, o dia que essa casa for destruída, o meu corpo for destruída, eu estarei com Cristo na eternidade. De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Você já tem a sua alma salva, tem certeza absoluta da sua salvação em Cristo? Se não, corra agora. Este é o dia, esta é a hora. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, ele diz, ouvi-te em tempo oportuno e socorri-te no momento mais importante da tua vida. Eis aqui agora o momento aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Abra o seu coração. Deixa Jesus dominar a sua vida. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa se você vai morrer com saúde ou com doença. Não importa se você vai morrer tendo tudo ou não tendo nada. O que importa é o dia que daqui partirmos, termos a alma salva e partirmos daqui como filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero terminar orando. Pai, obrigado, Deus, por essas lições que tanto nos ajudam a viver este mundo de tanta tribulação, de tantos inimigos, de tantos problemas, de tantos labirintos sem saída. Mas o Senhor está sobre tudo, sobre todos, e o Senhor sempre é a saída da nossa vida. Que seja hoje assim para a vida de muitas pessoas que passam por momentos semelhantes, que elas possam olharem para Jesus na certeza absoluta de que Ele nunca se furtou a atender aqueles que procuram a Ele, aqueles que por Ele clama, são socorridas. Nós oramos com gratidão por tudo no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença deste Jesus, através da sua palavra,
e eu te espero na próxima mensagem, se Deus nos permitir.